Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Boa noite, queridos ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Junto com você nesses próximos minutos estou eu, Nadson Matias, e agradeço sua audiência, fazendo companhia com a gente, o pastor Augustus. Boa noite, querido ouvinte. Nós queremos agradecer a sua audiência e mais uma vez expressamos aqui que o nosso desejo é que esse programa, especialmente o programa de hoje, seja uma bênção na sua vida, que você saia muito feliz desse momento em que estaremos juntos. Já temos dito constantemente nesse programa que a salvação é pela graça, pelo favor de Deus, Reverendo Augustus, em nosso benefício, sem que haja nada que possamos fazer para convencer Deus de que somos dignos do céu dele por nossos próprios méritos. Verdade. Mas não parece que as pessoas, se elas seguirem os 10 mandamentos à risca, não se tornam pessoas que colocam Deus em débito com elas? Para que servem os 10 mandamentos? Uma vez que o que me salva é a graça de Deus e não a obediência à lei? Nesse caso, posso então desobedecer livremente os 10 mandamentos sem quaisquer consequências? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, agora é contigo, seus comentários em torno desse tema. Muito bem. Essa pergunta é muito relevante mesmo, viu? Porque a questão é a seguinte: Deus deu os 10 mandamentos, tá? Mas agora ele disse que a salvação é pela graça, pelo favor dele. Então, para que os 10 mandamentos servem, não é? Nathan, antes de responder essa pergunta, eu acho que é bom a gente lembrar os 10 mandamentos. Eu tenho quase certeza que se a gente perguntar aqui aos ouvintes quantos mandamentos eles conhecem dos 10, poucos vão lembrar dos 10, não é? Então, quais são eles? O primeiro: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto: honra teu pai e tua mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, sua jumenta, seu boi, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. A grande pergunta é exatamente qual é o papel deles, não é? Exato. Na minha vida, para que Deus deu. Bom, a primeira coisa, os 10 mandamentos são dados para nos mostrar quem Deus é. Eles revelam que Deus é santo, que Deus tem um propósito, que Deus tem uma vontade, ou se você quiser que eu diga de outra forma, que Deus tem uma posição sobre determinadas coisas. Tipo assim, posso estar casado e ter um amante? Resposta: não. Né? Porque Deus diz: não adulterarás. Está claro isso. Está claro isso aí. Ou pergunta assim do tipo: será que eu posso pegar o que não é meu, pegar o alheio, se eu for mais esperto? A resposta é não, porque Deus disse: não furtarás, não roubarás. Então, os mandamentos, eles revelam que existe um Deus, que esse Deus tem autoridade sobre nós, porque esses mandamentos emanam da autoridade dele, são leis que ele promulga como Deus, como Criador, ele tem o direito de fazer isso, e revelam que esse Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus verdadeiro. Quando olhamos esses mandamentos de perto, nós percebemos que eles protegem a família, eles protegem a propriedade, eles protegem a vida do indivíduo, protegem a reputação do indivíduo, o nome do indivíduo, e protege a verdadeira religião, porque evita que nós nos dediquemos a outros deuses ou que adoremos a Deus de uma maneira que ele não quer ser adorado. Os 10 mandamentos, em primeiro lugar, eles revelam a existência de Deus, revelam quem Deus é e sua vontade para conosco. Segunda coisa que nós temos que dizer é que os mandamentos, se por um lado eles revelam quem Deus é, por outro os mandamentos revelam quem eu sou. Porque quando eu leio os 10 mandamentos e sou honesto comigo mesmo, eu vejo que eu já quebrei todos eles. Né? Já vi que quebrei, não consigo guardar todos esses mandamentos. Nós sempre estaremos aquém deles. Né? Muito aquém. E até porque o próprio Jesus Cristo estendeu o alcance desses mandamentos para os pensamentos e para as intenções do coração. Exato. Ele disse assim: quem
ele disse uma vez aos seus discípulos: vocês ouviram que está escrito, não adulterarás. Mas eu digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, o mandamento, ele atinge não somente os meus atos externos, tipo assim, você não pode matar ninguém, mas ele alcança o meu coração, a ponto de que se eu quiser a morte de alguém, se eu desejar no meu coração um mal para uma pessoa, eu quebrei esse mandamento, não matarás, como o criminoso que dá um tiro na vítima indefesa. O ódio, né? Esse ódio, então, é considerado o próprio crime de assassinato. Sem dúvida nenhuma, porque o Deus que vê o exterior é o Deus que vê também o interior. Exato. Então, os mandamentos revelam isso que eu, às vezes, não quero admitir, que eu sou imperfeito, que eu sou voltado para o mal, que eu não sou capaz de cumprir as mínimas obrigações para com Deus que estão expressas nesses mandamentos. E, na verdade, Deus deu esses mandamentos exatamente com esse propósito, para mostrar que nós não temos condição de fazer a vontade dele de maneira perfeita. Só que o alvo de Deus com isso foi quebrar a nossa arrogância, porque o ser humano acha que ele é bom, que ele merece alguma coisa de Deus. Eu vejo pessoas, enquanto pessoas dizem o tempo todo: não, mas eu não sou tão ruim assim, tem gente pior do que eu. Exato. Eu vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, sou fiel à minha mulher, sou trabalhador. Então as pessoas... Pago meus impostos. As pessoas têm a impressão de que elas são pessoas boas e são pessoas morais e que, de alguma forma, Deus haverá de recompensá-las ou de retribuir para elas a moralidade delas. Mas, gente, quando a gente faz uma análise sincera da nossa vida à luz dos 10 mandamentos, nós vamos ver com clareza que nós não cumprimos a vontade de Deus, que nós quebramos todos os mandamentos por pensamentos, por palavras e por obras. Os 10 mandamentos, então, eles são um atestado de incompetência nossa. Eles funcionam como uma espécie de raio-x da nossa alma para mostrar o pecado que está lá dentro. Aí você está respondendo aquela pergunta: para que eles servem hoje? Exatamente. Ele serve para mostrar que eu preciso de alguém que me salve. Eu preciso de alguém que agrade a Deus por mim, porque eu não consigo. Os 10 mandamentos, eles apontam para Jesus Cristo. Apontam para a graça. Exatamente. Deus, na sua graça, mandou Jesus Cristo cumprir os mandamentos no meu lugar. E ele foi o único que os cumpriu perfeitamente. Ele seguiu a vontade de Deus, realizou todo o plano de Deus aqui nesse mundo, e na cruz do Calvário ele pagou a minha culpa. Culpa porque quebrei esses mandamentos. Certo. Então ele não só cumpriu os mandamentos no meu lugar, mas ele pagou a culpa que eu tenho porque eu não cumpro pessoalmente esses mandamentos. Então, os mandamentos, eles não servem como caminho de salvação, porque eles apenas mostram a minha perdição, mas eles apontam para a necessidade que eu tenho de um Salvador. Agora, aquela sua pergunta, né? Então, tudo bem, eu creio em Jesus, ele é meu Salvador, sou salvo pela graça e não pelas obras da lei, não pelas obras dos 10 mandamentos. Para que servem os 10 mandamentos agora? Deixa eles para lá, então. De forma nenhuma. Os mandamentos, eles funcionam para mim agora como norma de gratidão. Deixa eu explicar. Salvo pela graça, perdoado por Deus, mediante Jesus Cristo, o desejo do meu coração é agradar a Deus. Então eu pergunto para Deus: Deus, o Senhor me salvou gratuitamente. Jesus Cristo pagou os meus pecados. Estou livre da culpa. O Senhor me deu a vida eterna. O que eu faço para te agradar? Resposta de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura. Mesma coisa. Então, os mandamentos, eles servem como norma de gratidão. Como eu vivo aqui nesse mundo para agradar a Deus. Então, eu quero guardar os mandamentos, Nathan, não para merecer de Deus coisa alguma, porque eu sei que eu não consigo, mas para expressar a minha gratidão pela salvação gratuita que Ele me dá em Cristo Jesus. Amém. Então, está aí respondida a questão para você. Eu acredito que você obteve uma boa resposta sobre isso e, obviamente, se você precisa de mais alguma resposta, tem alguma dúvida com relação a esse tema, basta continuar acompanhando o programa, fazer uma visita à Primeira Igreja, como a gente tem convidado sempre no final do programa. Agora, uma música para a gente poder pensar um pouquinho nesse tema e a gente volta em seguida. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com seus planos.
E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Nações e povos, atendei, o seu apelo ouvir, para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, unidos caminhemos, seu evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor, para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Trabalho nosso vão será, se Deus não for presente. Só Ele esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Ok, nosso tempo já acabou. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma edição do programa Em Poucas Palavras aqui nesta emissora. Muito obrigado, querido, pela sua audiência. E lembre disso, os 10 mandamentos são dados para mostrar que Deus é santo e que você é pecador, e que você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, o justo. Creia nele. Boa noite. Boa noite, à sua disposição, em poucas palavras, @pipg.org é o e-mail para suas perguntas e sugestões. Até amanhã, se Deus quiser. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra.